Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje teremos o prazer de conversar com o Felipe dos Anjos, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer conversa, vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, provavelmente vai ajudar não só você, mas outras pessoas a entender um pouco mais a teologia. E aqui a ideia é fazer uma intersecção entre teologia e outros assuntos e outras áreas do saber, psicanálise, história, teologia bíblica, sociedade, cultura e bom, e por aí vai. Bom, Felipe dos Anjos é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é casado, atualmente é um dos pastores da IBAB e está desenvolvendo seu trabalho de pesquisa na UMESP, Universidade Metodista em São Paulo, onde faz o seu doutorado e de diversos grupos de pesquisa também. Bom, o Felipe fez faculdade, pós-graduação e tem uma série de coisas aqui que depois você pode dar uma olhada no currículo dele. Tenho certeza que vai ser uma conversa super inteligente, super interessante. E desde já quero agradecer muito, Felipe, por aceitar o convite, o desafio de conversar aqui com a gente. O pessoal em São Paulo chama ele de dos Anjos, mas como eu sou carioca, eu não aceito essa coisa de chamar pelo sobrenome ou de criar um nome pela metade, tipo Duza. Sim, Aqui não tem isso. Então, é total. Felipe dos Anjos ou Felipe, beleza? Felipe, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, que a gente vai conversar aqui, pela sua disponibilidade. Eu espero que seja uma conversa super enriquecedora para todo mundo que está ouvindo a gente, tá bom? Bom, Prazer, prazer, irmão. valeu. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta que tem muito a ver com a área que o Felipe estuda, que é a lógica do sacrifício e a sua dinâmica na relação de poder do Estado e como que a igreja entra nisso às vezes. Bom, Felipe, eu queria que a gente começasse com uma conceituação dessa dinâmica, de como que funciona essa lógica do sacrifício e por que que ela é prejudicial para uma sociedade ou para nós, seres humanos, no geral. Legal, legal. Bom, irmão, quero primeiro agradecer a você pelo convite, agradecer aos nossos amigos e amigas aí, seus seguidores e seguidoras nesse canal, e dizer que é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Já estivemos juntos lá na rede social do lado, né? É um prazer estar aqui contigo, especialmente para conversar sobre tudo isso. Bom, e digamos que começamos do ponto onde o sangue jorra, né? Começamos do ponto mais do cume da violência mais ancestral possível, começando a conversar sobre o sacrifício. Bom, interessante seria a gente começar conceituando ou encontrando uma forma mínima, né, de pensar a problemática do sacrifício, porque se considerarmos as fontes ou as principais fontes de construção do que seria a lógica sacrificial, nós temos uma primeira escola que vem da antropologia e da antropologia política, que vai tentar pensar esse ritual no interior das chamadas sociedades primitivas ou das sociedades arcaicas. Aí, em dependência dessa tradição, nós temos uma reflexão política feita dentro da teologia, pensando como é que a lógica sacrificial das sociedades arcaicas é, intercepta ou, de certa forma, determina a maneira como o cristianismo vai interpretar o sacrifício de Jesus. Então, a gente tem uma escola teológica que vai pensar os efeitos e as implicações do sacrifício no cristianismo, e a gente tem, mais recentemente, uma tradição filosófica, tanto da filosofia política quanto da filosofia clássica, que vai tentar pensar a permanência desse modelo, digamos, ancestral do sacrifício no interior da modernidade, ou inclusive das modernidades mais tardias. E eu acho que talvez um primeiro ponto em comum a essas teorias ou a essas escolas é que o sacrifício é uma prática, é uma técnica. Então, o sacrifício, antes de ser uma narrativa, né, o sacrifício é uma técnica ancestral
dentro da qual um crente, ou é que essa palavra é complicada, mas é uma técnica dentro da qual um crente, imaginando uma experiência de culpa, uma experiência de déficit, de dívida, precisa praticar uma violência redentora, uma violência purificadora para ou satisfazer, ou tem essa lógica da satisfação, mas também tem a lógica do agrado, essa lógica da reverência, da adoração a uma divindade que, portanto, vai restabelecer uma certa ordem, uma certa normalidade para esse sujeito crente que se encontrava numa posição de culpa, numa posição de, a gente pode chamar assim também, né, numa posição de medo diante do absoluto da morte, medo diante do absoluto do desconhecimento do futuro. Então, o mínimo dessas teorias, né, é pensar nessa prática. Eu, enquanto um fiel, perante uma situação limite, pratico uma violência redentora, uma violência purificadora, pretendendo alguma manifestação da divindade na minha direção, seja restabelecendo a paz, seja restabelecendo a saúde, ou seja, recuperando uma certa normalidade por meio da violência, ou contendo uma certa contingência, contendo uma certa ameaça, né, diante da morte por meio dessa violência, que para o sujeito sacrificante não aparece como uma violência. Ele não percebe isso como violência, ele percebe isso como culto, ele percebe isso liturgicamente. Ele percebe o gesto de impor morte, seja sobre o animal, seja sobre outro ser humano, ele entende isso como uma necessidade para o estabelecimento, seja do perdão, seja da paz, seja da cura, seja da ordem, disso que o Deus ou a divindade vai fazer na direção dele. Digamos que isso que a filosofia política chama de uma teoria econômica do sacrifício, que seria a ideia de que o sacrifício é uma técnica que estabelece uma certa economia, tanto das ações do sacrificante, quanto dos movimentos do sacrificado, quanto da divindade que se quer agradar ou que se quer cultuar. Ou seja, por isso que é a técnica mais poderosa das religiões é o sacrifício, porque o sacrifício ele pressupõe uma certa gestão geral dos movimentos, sabe? Dos movimentos subjetivos, mas também dos movimentos, digamos, litúrgicos, rituais dentro da cena sacrificial. Então, eu acho que isso é o que há de comum, que é uma visão precisamente econômica do sacrifício, e eu acho que tem uma outra perspectiva que está mais associado às filosofias e às teorias alemães do sacrifício, que é a ideia de que a atividade sacrificial, ou isso que a gente está chamando de técnica sacrificial, é a fundação da cultura, digamos assim, humana. O homem, isso que a gente compreende como ser humano, esse animal capaz de racionalização, capaz de simbolização, ele veio a acontecer numa espécie de história evolutiva a partir do momento que ele conseguiu não apenas matar o outro, seja qualquer outro pode ser o outro um animal, o outro um sujeito, e pode ser o outro também a natureza, por exemplo. Mas ele conseguiu virar ser humano, nessa perspectiva mais alemã do sacrifício, né? A partir do momento em que ele não apenas matou um outro, mas ele ritualizou pela primeira vez, ele criou cultura a partir do momento que ele foi capaz de entender naquela morte um valor e uma utilidade. Então, por exemplo, para autores como Christopher Schurker, que é um teólogo primeiro e depois é um baita filósofo da religião alemã, ele vai dizer isso, olha, a cultura humana
essa capacidade que o animal humano tem de produzir símbolos, de produzir significados, de produzir sentidos para os acontecimentos da vida, isso surgiu dentro de uma ação sacrificial. Foi no momento em que o Sapiens matou o animal e percebeu que matar o animal lhe acrescentava, digamos assim, lhe acrescentava capacidade de simbolização, de significação, de reflexão sobre aquilo que não é físico, a sobrenatureza, né? A sobremundanidade. Quando o Sapiens fez isso, apareceu aí a civilização, apareceu o que os alemães vão chamar de cultura. É muito forte isso em teorias sacrificiais mais associadas à filosofia alemã. Essa ideia de que a invenção da cultura humana se deu dentro de uma experiência religiosa, entre aspas, né, que foi a experiência do sacrifício. Porque, por meio do sacrifício, o ser humano está operando a seguinte epistemologia: por meio do assassínio, da violência e da morte, eu estou sendo capaz de construir um espaço simbólico dentro do qual, ou por causa do qual, eu administro as contingências da minha vida. Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, teria aparecido uma técnica, uma epistemologia, ou agora na expressão dos alemães, né, uma tecnologia do pensamento que fez o ser humano criar o universo simbólico, criar deuses, criar demônios, criar o grande outro, né, na linguagem psicanalítica. Essas teorias mais associadas a um rigor evolucionista, a um rigor biologizante, né, associado à Alemanha, essas teorias, elas aparecem no Zizek, por exemplo, elas aparecem no Lacan. O Zizek diz que elas aparecem no Lacan à medida que esse grande outro que o ser humano teria inventado dentro de uma experiência sacrificial, esse grande outro é o universo simbólico. O simbólico da psicanálise teria sido inventado, da perspectiva dessas filosofias alemãs, teria sido inventado num gesto sacrificial, que, inclusive, a gente poderia falar com Freud também, que a própria mitologia fundante da sociedade, né, ou da civilização, essa ideia do assassínio do pai da horda primitiva, isso já seria um gesto sacrificial que fundaria não apenas o sujeito, como a sua capacidade de simbolização do mundo. Então, acho que tem essas duas grandes escolas, né? Que é uma escola mais antropológica, que vai pensar o sacrifício numa chave econômica, e tem uma escola que eu diria que é mais evolucionista, apesar dessa palavra ser ruim, tá? Eu diria que essa escola alemã, chamá-la de evolucionista, seria desprezar um pouco, digamos, a capacidade transdisciplinar e a capacidade teórica que esses camaradas têm de pensar com psicanálise, com neurociência, com antropologia, sabe, com teoria da cultura. Então, tudo isso está presente ali, mas o que eu quis dizer por evolucionista é que essa tradição ela vai pensar na chave de um ser humano que evoluiu a partir de uma matriz animal que sacrificou o outro animal. Um animal sacrificou o outro animal, e esse animal só se tornou humano porque, ao sacrificar o outro animal, ele disse: isso daqui não é só morte, isso daqui não é só uma guerra instintiva, isso daqui pode me servir como culto, como adoração, como forma de controlar os deuses, como forma de organizar o espaço, sabe, esse salto evolutivo na inteligência do Sapiens. Isso seria a invenção da civilização. Essa segunda perspectiva a gente encontra em textos como A Sociedade Excitada, do Christopher Tschurker, que é um texto sobre estética, mas tem um capítulo inteiro sobre o sacrifício como fundação da civilização. Aí é um capítulo bem freudiano, com boas passagens no Lacan e com leituras que vão atualizar essa reflexão, seja no Zizek,
seja no Adorno, seja na Irigaray. Então, esse é um bom texto. Um outro texto que também tem interface com a psicanálise, que trata dessa segunda perspectiva, é o texto do Christopher Thaler também sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem um texto sobre esse transtorno, que é o Hiperativos, né, o título do livro, na editora Paz e Terra, e ali ele vai dizer que, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na contemporaneidade, ele é justamente a perda dessa capacidade de repetir ritualmente algo com vistas a um resultado, digamos, econômico. Ele vai comparar, então, a capacidade que o ser humano obteve na prática do sacrifício à, digamos, incapacidade que o ser humano contemporâneo desenvolveu de repetir ritualmente. Isso também aparece num texto do Byung-Chul Han, muito famoso, né? E tem em português de Portugal, não tem em português ainda do Brasil, mas tem em português de Portugal, que é O Valor dos Rituais. Essa teoria toda do sacrifício aparece ali também. Então, no sacrifício, o ser humano teria aprendido a repetir com vistas a uma finalidade transcendental. Ele teria aprendido a repetir com vistas a uma organização do tempo, do corpo, e isso deu ao ser humano uma certa organicidade, uma certa previsibilidade da vida. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seria uma perda dessa capacidade de ritualização da vida. É muito interessante, a teoria dele é muito interessante, vai na teologia, filosofia, psicanálise, neurociência. E também ele tem um texto chamado Filosofia dos Sonhos, que não tem no Brasil, que logo pelo título a gente vê a carga freudiana do texto. É um texto sobre como a estrutura do sonho, ou melhor, a estrutura do trauma no sonho tem fundo, digamos, teológico, político na invenção do sacrifício. E aí, para outra tendência, a primeira tendência que eu compartilhei, a gente poderia pensar na escola francesa, poderia pensar em Mauss, em Henri Roubert, e no próprio René Girard e todos os teólogos que apareceram pós René Girard. E ali também a gente encontra Bataille, década de 40, França, pensando uma interseção entre a forma como o mundo germânico pensa o sacrifício e a forma como o mundo francês pensa o sacrifício. O Bataille, ele é um Nietzscheano, ele é um hegeliano, ou seja, ele é alemão dessa perspectiva, pensando na França com a tradição antropológica, como é que os dois universos se articulam. Na minha opinião, a teoria mais ampla e mais complexa sobre isso está no Bataille, Georges Bataille, que é muito pouco estudado no Brasil, que ele vai tentar pegar tanto uma perspectiva econômica do sacrifício, quanto uma perspectiva que ele vai chamar de anaeconômica, ou não econômica do sacrifício. É o sacrifício como uma gestão do desejo, mas não uma gestão negativa do desejo, mas como uma gestão positiva, produtiva do desejo. Em que sentido? Bom, se eu sou essa explosão instintiva de violência, eu posso explodir essa violência dentro de um espaço ritual sem que isso destrua a minha comunidade, ou sem que isso destrua os vínculos sociais e os vínculos políticos da minha comunidade. Ou seja, eu posso fazer isso ritualmente como uma forma de dar lugar a uma instintividade mais violenta. A violência aqui não é entendida negativamente, né? É entendida, digamos assim, de uma forma mais selvagem. Se essa animalidade que eu sou, ela é incontrolável, por meio do sacrifício, eu consigo uma forma de controlar o incontrolável, sabe? Eu dou uma potência e uma criatividade a uma energia que eu não posso reprimir, a uma energia que eu não posso simplesmente ignorar. Então, ele tem a teoria dele sobre o excesso, sobre o dispêndio, depende muito de uma teoria sacrificial, e, na minha opinião, é o que consegue dar a melhor ambiguidade entre as duas correntes, e é o que consegue melhor encontrar tanto os pontos críticos, limitantes, quanto os pontos mais potentes de se pensar o sacrifício na atualidade. Então, para a gente seguir, eu ficaria com esses dois pontos, uma perspectiva econômica, que vai pensar
uma técnica, uma atividade dentro da qual eu obtenho algo dos deuses, e, num segundo momento, o sacrifício como fundação da cultura humana, do modo sapiens sapiens de pensar, sabe? Alguma coisa assim. Uma antropotécnica, né? Uma técnica e uma antropotécnica. Bom, bastante coisa para a gente pensar aqui, porque é, tem muito insight para um monte de reflexão que dá para a gente fazer assim, Umas portas aí para a gente abrir. muita porta para a gente abrir. Bom, como é que você relaciona isso com a teologia, propriamente a leitura bíblica? Porque a Bíblia, Então, ela é fundada, e eu digo desde dos textos mais iniciais, né, assim, pensando na cronologia do cânon, né, de Gênesis, os sacrifícios que acontecem logo nos primeiros capítulos da Bíblia, o Antigo Testamento todo tendo na sua base litúrgica, cultica, de adoração, a ideia do sacrifício, porque não se tinha o templo para culto, o culto era o sacrifício, o altar era o lugar de culto. Então, e como é que você faz essa leitura olhando para a Bíblia? Porque uhum, na lógica do Antigo Testamento, pelo menos durante um momento, depois os profetas vão criticar isso, dizendo que Deus não aceitava mais aqueles sacrifícios, e Deus começa a falar que ele queria misericórdia, não sacrifício, como diz o profeta Oséias. uhum, Mas uhum, durante um longo período, o sacrifício foi a base de toda a experiência do povo hebreu, que ainda não eram judeus, mas do povo hebreu como uhum, nação. Desde a saída do deserto, eles saem do deserto, sacrificam. Durante o deserto, muitos sacrifícios. Quando chega em Canaã, sacrifício. Na inauguração do templo, sacrifício. E por aí vai, uma série de uhum. sacrifícios, né? Então, como é que você relaciona isso? Porque alguém que pode estar ouvindo a gente aqui vai dizer assim, mas ô Felipe, em vários momentos a Bíblia mostra para a gente que Deus ordenou os sacrifícios. Por exemplo, Uhum. toda a construção do livro de Levítico é uma construção do que Deus falou por meio de Moisés para organizar a estrutura do templo, do culto, dos sacerdotes, dos levitas e tudo mais. E muito disso tem como base o sacrifício. Então, como é que você faz essas pontes aí? Como é que você entende, interpreta esses textos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento? Porque no Novo Testamento, depois de Jesus, os apóstolos vão parando de sacrificar e não tem mais sacrifício, o templo é destruído e tudo mais. Mas antes, Uhum. vamos lá. Legal, legal. Bom, essa é uma pergunta importantíssima. Eu acredito que ela aparece na história da teologia como um grande problema a ser resolvido, à medida que a modernidade da teologia, né, a modernidade do nosso modo de fazer religião, incompreende, incompreende o lugar dessa violência digamos, na estruturação da experiência religiosa de sociedades antigas. É uma leitura, essa leitura preconceituosa que a modernidade tem com relação à antiguidade, que a modernidade tem em relação à religião, vai fazer com que a teologia tenha que se explicar no seguinte sentido: por que é que nos textos de vocês ou nas fontes primitivas de vocês há tanto sangue derramado? Por que é que vocês são uma religião tão dependente do gesto sacrificial, se para nós, modernos, o gesto sacrificial parece um absurdo, a atividade sacrificial parece um absurdo, esse negócio de matar um outro ou de matar um grande outro para estabelecimento da ordem. Então, isso se torna um problema, isso é muito interessante, isso se torna um problema à medida que a religião vai começar a tentar responder a demandas da modernidade. E nesse tempo que a teologia vai perguntar assim para os estudos literários, para os estudos da antiguidade, para os estudos da Bíblia: que sacrifício é esse que está acontecendo ali? Para que esse sacrifício está acontecendo ali? Por que essas sociedades dependiam
tanto dessa técnica para organizar o seu cotidiano? E aí você vai aparecer duas formas de resposta a esse problema. Aqueles que vão dizer, olha, o cristianismo supera isso, tipo René Girard. René Girard vai dizer que o cristianismo, Jesus de Nazaré e toda a lógica de Jesus de Nazaré é uma lógica que destrói de uma vez por todas qualquer ideologia ou qualquer prática sacrificial. Tem essa tendência que, digamos, na modernidade, acaba sendo uma tendência progressista que redime um pouco o cristianismo dentro dessa estrutura mais modernizada da religião. Vai dizer, não, as outras religiões são sacrificialistas, mas o cristianismo não mais. O cristianismo superou essa estrutura em Jesus de Nazaré. Existe essa tendência aqui mais progressista, mas é progressista até a segunda página. Porque, mesmo sem saber, há dentro do cristianismo tendências que positivam o sacrifício. Eles não querem redimir o sacrifício diante da modernidade. Eles querem dizer, não, tem um valor, Deus precisou matar o seu filho mesmo, porque ele precisava perdoar os pecados, e há ali uma demanda substitutiva, uma demanda expiatória, uma demanda vicária, e uma demanda de satisfação da justiça de Deus que fez com que Deus precisasse sacrificar o seu filho. Então, existe essa outra tendência dentro do cristianismo também. Mas eu quero dizer que tem essa tendência que vai dizer que o cristianismo supera o sacrifício, e tem uma outra tendência que vai continuar com o seguinte problema. Tudo bem, mas esse negócio de superar racionalmente o sacrifício é uma demanda da modernidade. Mas o cristianismo e o judaísmo são religiões da antiguidade. Então, deveria fazer, ou deve fazer, algum sentido que, sincronicamente a essas sociedades, a essas comunidades, o sacrifício tenha o seu lugar, tenha o seu sentido. Então, a primeira coisa que eu diria para a gente, digamos, fazer uma hermenêutica bíblica, né, do sacrifício é a gente entender que os textos bíblicos, eles representam perspectivas religiosas e perspectivas sociais de comunidades da antiguidade. Logo, para essas comunidades, o sacrifício definitivamente não é um problema. O sacrifício inclusive, é uma solução, tanto para os problemas, digamos, de violência interna à comunidade, quanto os problemas de ruptura ou de alienação em relação a Deus. O modo que eles têm de administrar a violência que eles são, enquanto comunidade, e para administrar esse impasse em relação à transcendência, é sacrificando, e ponto. E isso não é um problema moral, isso não é um problema ético, isso não é um problema político, isso é uma solução. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que é isso. Nós não estamos lendo textos preocupados com o derramamento de sangue, textos que têm, digamos, uma ética, como posso chamar isso, uma ética purificadora ou uma ética melindrosa que vai dizer, que horror esse negócio de matar animais, que horror esse negócio, sabe? Não. Primeira coisa é essa, são textos da antiguidade, logo o sacrifício ocupa uma posição estratégica dentro daqueles modos de religião. Essa é a minha primeira observação. A segunda observação que eu faço é, considerando que são textos da antiguidade e que partilham as visões de mundo da antiguidade, a gente poderia perguntar o seguinte, em relação à antiguidade, o que é que o judaísmo de Jesus apresenta de diferença em relação às perspectivas da antiguidade sobre o sacrifício? Eu acho que essa é a grande pergunta hermenêutica a se fazer aos textos bíblicos, que é perguntar o que é que essa literatura tem de singular em relação a uma prática tão ancestral. Aí, eu e você, a gente poderia abrir algumas linhas de hipótese para responder essa pergunta. Uma das linhas de hipótese que eu uso para responder essa pergunta é o seguinte: o judaísmo, dentro da lógica da antiguidade, foi uma das primeiras experiências religiosas a colocar a violência sacrificial sob
suspeita, sob análise. Ou seja, a literatura judaica, em comparação com outras literaturas religiosas, aí aqui a gente, claro, depende dos estudiosos da Bíblia, depende dos arqueólogos, depende das pessoas que estudam a literatura antiga para poder chegar a uma perspectiva razoável sobre isso, mas o que aparece lá é que, em comparação com outras literaturas religiosas da mesma época, a literatura judaica ela não adere pura e simplesmente à violência como uma forma de solução de conflitos, seja de conflitos com o outro ou conflito com a divindade. Ela não assume tacitamente isso. Ela não assume criticamente isso. O que significa dizer, em outras palavras, que o judaísmo põe o sacrifício em movimento. Aí aqui que eu gostaria de colocar essa palavra. O judaísmo põe o sacrifício enquanto prática sob suspeita, e por causa dessa suspeita, ele coloca o sacrifício enquanto um movimento. Logo, a gente poderia olhar para a Bíblia Sagrada como uma espécie de história da experiência sacrificial ao longo, digamos assim, da experiência de conhecimento de Deus que o povo judaico faz. O que você quer dizer, dos anjos? Eu quero dizer que quando a gente pega esse conceito, sacrifício, e tenta enquadrar ele de forma monolítica na Bíblia, não funciona. Porque há várias formas, há formas mutáveis de sacrifício dentro do texto bíblico e dentro das tradições que compõem o texto bíblico. E uma das linhas hermenêuticas que eu tenho tentado desenvolver ultimamente é essa ideia de que o sacrifício é um movimento que, quanto mais a comunidade conhece Javé enquanto Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais ela se diferencia em termos de utilização da violência sacrificial como uma forma de se relacionar com Deus. Usando a sua expressão, é o seguinte, a expressão bíblica que você citou para a gente, é como se, ao longo da história da experiência religiosa de Israel, o povo fosse aprendendo que Javé é o Deus da misericórdia e não do sacrifício. Numa timeline, é como se o sacrifício estivesse numa posição, digamos, regressiva e a misericórdia estivesse numa posição progressiva. E a história da comunidade de Israel é uma história dessa tensão aqui. Ou seja, a sociedade, a comunidade judaica foi mais ou menos sacrificial à medida que compreendeu mais ou menos a misericórdia de Javé. É como se fosse isso. É como se na cartografia, né, no mapa das divindades da antiguidade, Javé, ao entrar em relacionamento com essa comunidade, fosse ensinando essa comunidade que há outras formas de lidar, tanto com a violência interna à comunidade, quanto com o problema da culpa, o problema do medo da morte. Isso aparece na carta de João explicitamente. Olha, vocês têm medo da morte, e o medo da morte faz com que vocês façam coisas terríveis uns com os outros. Então, calma aí. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já resolveu o problema da morte. Ou seja, Javé, olha só, a gente poderia falar isso, né, fenomenologicamente falando. Javé forneceu outras ferramentas para o povo ou para a comunidade administrar a sua culpa, o seu pecado, a sua violência e o seu medo da morte. E essas outras ferramentas que Javé foi ensinando por meio do caminho que é a lei, né? A lei, a experiência da lei, por meio desse caminho, Javé foi ensinando o povo a lançar mão de outros recursos. Dentro desses outros recursos, a gente pode pensar um primeiro movimento. O movimento que é substituir sacrifícios humanos por sacrifícios animais. É um movimento de substituição. Olha, ao invés de você matar o Ebert, você pode matar um animal que substitua o Ebert na cena sacrificial.
Logo, você não vai matar um humano. Você vai fazer ritualmente a simbolização e a representação dessa violência contra um animal substitutivo para você. Olha a loucura que eu vou dizer agora. Para você se diferenciar de outras comunidades religiosas que matam seres humanos como se estivessem oferecendo cultos para Deus. Nesse primeiro gesto de diferenciação e, digamos assim, de construção de alternativas ao sacrifício, o sacrifício humano vai perdendo posição dentro da sociedade judaica. Depois, você tem uma discussão interessantíssima a ser feita em Levítico, especialmente, que é a substituição do derramamento de sangue animal pelo sacrifício. Vou usar uma palavra mais vulgar, pelo sacrifício vegano. Ao invés de você oferecer o sangue do animal, ao invés de você oferecer o novilho, você pode oferecer o cominho. Ou seja, ao invés de você verter sangue, você pode oferecer flores. Você pode fazer oferendas que substituam, por sua vez, o animal, que, por sua vez, é o substituto do humano. Ou seja, no movimento da história religiosa do judaísmo, o judaísmo vai construindo alternativas ao sacrifício do humano, ao sacrifício do animal. E até o ponto de ensinar que mesmo a oferenda não é necessariamente feita pela economia dos símbolos, ou pela economia dos... Como a gente pode chamar isso? Pela economia dos elementos. Mas mesmo a oferta a Deus, o dom de si a Deus, pode ser feito, digamos, na subjetividade do coração. O que eu quero dizer é que, olha, isso aqui para psicanalista é importante. Não apenas a estrutura histórica, litúrgica e social do sacrifício foi sendo modificada ao longo do tempo, mas ao longo dessa modificação, o sacrifício foi virando uma experiência na subjetividade, no coração. Ou seja, a lei começa com um objeto e termina quebrantando corações. Termina sendo gravada no corpo do ser humano. E o sacrifício começa pelo assassínio do outro, pelo assassínio do animal, pelo assassínio ou pela morte, né, pela mortificação dos vegetais, e termina, digamos assim, na história religiosa do judaísmo, como uma negação de si, para a gente usar a linguagem do evangelho, né? Ou seja, você para de produzir violência contra o outro, você para de produzir morte da alteridade e você passa a entender o sacrifício, digamos, como uma economia da subjetividade. Aí eu disse tudo isso e quero lembrar, isso que eu acabei de falar é uma tentativa de recolocar o texto e as tradições nas suas posições de antiguidade. Mas ainda há um outro problema aí, é que ainda há quem leia a tradição sacrificial da Bíblia Sagrada sem situá-la em seu tempo. Ainda há quem leia a tradição sacrificial da Bíblia Sagrada sem demarcar a diferença entre a experiência do sacrifício dentro do judaísmo e dentro da experiência religiosa de Jesus, de qualquer outra experiência sacrificial. Esse é um exemplo. Um exemplo desse erro nós encontramos em toda a tradição ocidental que vai pensar o sacrifício ainda de forma vicária, substitutiva, sabe, expiatória, ou seja, ainda dependente da ideia de Jesus como um bode expiatório, ainda dependente da ideia da morte de Jesus como uma morte necessária para satisfazer a ira de Deus.
Essa lógica, morte expiatória, morte vicária, necessária para satisfazer a ira de Deus, que nós encontramos na teologia ocidental, especialmente, né? Ela não acrescenta nada de diferenciado do que qualquer outra religião diria sobre o sacrifício. Qualquer outra religião diria sobre o sacrifício exatamente isso que o cristianismo diz sobre o sacrifício, de que a morte de Jesus é um ritual sacrificial, dentro do qual Deus mesmo oferta o seu filho para satisfazer a sua ira, para satisfazer a sua justiça, para satisfazer a sua santidade, e somente assim poder perdoar a humanidade. O que essas leituras não faz é situar, aí é uma palavra importante para a teologia, né? Situar o que é que a presença do sacrifício no interior da comunidade judaica e, posteriormente, na experiência religiosa de Jesus, o que é que essa experiência revela. Revela. O que que ela dá a conhecer sobre Deus e sobre as nossas relações. E se é o que ela revela, é o que ela singulariza, o que ela diferencia, o que ela especializa. No que o judaísmo tem a dizer de diferenciado sobre o sacrifício. É isso que a gente tem que aprender a responder olhando para a Bíblia e não apenas repetindo em linguagem cristã aquilo que qualquer outra tradição já fala ou já produz nos seus, digamos assim, no interior das suas narrativas, das suas teologias. Ah, bom, aí já tem outra bastante coisa, né? A gente está dentro do assunto do sacrifício aqui, da lógica sacrificial que a gente estava falando no começo. Eu acho que um dos grandes desafios, Felipe, para as pessoas entenderem toda essa narrativa é a compreensão histórica do texto bíblico, porque quando a gente lê a Bíblia, e aí tem muito aquela ideia, né? Lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem o seu valor, obviamente, mas como o texto ele não está disposto em ordem cronológica, a gente não consegue perceber a progressão dessa revelação de Deus no coração primeiro dos judeus e depois na comunidade cristã. Talvez seja mais fácil entender o Novo Testamento assim, a cronologia, do que o Antigo Testamento, né? Então, você está lá em, sei lá, em Provérbios, depois vem os profetas, e aí fica meio confuso, e você não consegue encaixar, por exemplo, o profeta Amós dentro do contexto da monarquia de Israel, você não consegue encaixar o profeta Abacuque dentro do contexto da monarquia de Israel. Então, vê as coisas de maneira separada, os profetas, a lei, como se fossem coisas distintas, mas na verdade estão dentro de uma progressão. Então, acho que as pessoas não têm dificuldade de harmonizar o texto por causa disso. Então, é muito importante uma Perfeito. narrativa mais ampla sobre isso, porque consegue dar uma visão maior. Perfeito, Beleza. perfeito. Essa construção, eu concordo, eu acho que realmente eu acho que os protestantes às vezes não levam a sério a expressão, né, que a revelação é progressiva, mas a revelação é progressiva e, e isso implica a cultura, implica as lógicas, implica a maneira de fazer culto, implica a maneira de se pensar religião. Então, tudo é progressivo, tudo está progredindo à medida que a história Perfeitamente. do povo de Israel está caminhando. Perfeitamente. E quando você estava falando, uma coisa que me vem à mente recentemente eu li os livros do N.T. Wright, que ele vai fazer essa discussão com a teologia reformada a respeito da justificação, que é um tema central da teologia, e ele vai dizer que a justificação para os teólogos reformados que receberam a tradição de Santo Agostinho, de Anselmo de Cantuária, de Calvino, de Lutero, tem uma dimensão muito com uma carga muito jurídica, porque boa parte Uhum. desses autores tinham uma pegada mais jurídica, uma pegada do tribunal romano, então toda a lógica da substituição acontecendo ali, Anselmo de Cantuária dizendo que assim como o pecado entrou no mundo por um homem infinito, só um outro homem infinito para pagar a dívida
e na Uhum. cruz Deus pagou a dívida para o diabo, então tem toda essa lógica das substituições, né, da morte nesse sentido. Ah, e o N.T. Wright vai dizer que, na verdade, eles não entenderam a tradição do Antigo Testamento. E aí o que eu quero te perguntar Perfeito. é: você considera que boa parte da teologia ocidental, e aí quando eu falo ocidental, eu falo de toda a tradição de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Uhum, a uhum. Reforma Protestante, fazendo grandes Anselmo, saltos aqui, Lutero, Calvino, isso, aham. ela é muito mais filosófica do que hebraísta na sua maneira de pensar? Uhum. Ah, Perfeitamente, perfeitamente, concordo. eu penso isso porque, assim, quando, às vezes, eu estou lendo algum texto e é comum, né, que na teologia protestante amarre-se os argumentos a partir de pensadas de versículos aqui e ali, meio que sem muita conexão, para sustentar o argumento, né? Uhum, Sem entender a lógica por trás do texto, que, ao meu ver, é muito mais complexa e mais rica entender a lógica hebraica dos textos bíblicos, das dinâmicas, do que a lógica filosófica, que é basicamente, eu vou falar de maneira anacrônica, cartesiana no sentido dos uhum, pensamentos uhum, encadeados, né? Tá tudo uhum. organizado, tudo sistematicamente proposto, enquanto a lógica bíblica não é tão assim, ela é mais livre, mais discursiva, Mais ah, analógica, mais mais visual. Uhum. exatamente, as coisas não são tão organizadinhas assim e partem muito da experiência de quem está vivenciando as experiências com Deus, né? Agora, Perfeito, perfeito. chega na pessoa de Jesus, Antigo Testamento, toda essa narrativa progressiva do sacrifício, maneiríssimo. Eu acho que quem está ouvindo a gente é importante entender primeiro o sacrifício humano é substituído por animais, depois os animais substituídos pelos produtos da terra. Maneiro. Chegou em Jesus. Eu estou lendo a Bíblia no Novo Testamento, João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o Uhum. pecado do mundo. Ou o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como que você, no Novo Testamento, enxerga? Porque assim, um protestante clássico vai dizer o seguinte: eu não preciso mais sacrificar porque o sacrifício já foi feito. Isso. Ponto final. Ah, eu, particularmente, tenho um pouco a lógica do sacrifício, tenho lido, pensado. O N.T. Wright tirou um pouco meu chão em algumas coisas, por causa da nova perspectiva. Mas eu tenho essa pegada, porque foi como eu aprendi, a minha tradição teológica, né? Como você faz essa leitura? Porque no Novo Testamento há uma noção muito forte da morte de Jesus associada a perdão de pecados. Uhum. Essa fala andando de maneira conjunta, né? Certo. Isso, por um lado, olhando para o que você disse, me traz um alívio, porque eu penso, eu não preciso mais matar ninguém, não preciso mais produzir sacrifícios. Por outro lado, isso me faz pensar que o Novo Testamento manteve, de certa forma, a lógica do sacrifício como um meio de apaziguar a ira e de trazer a bênção de Deus para o povo, né? Legal. Olha, primeiro que eu gostaria de te agradecer porque pelo modo, né? Pelo modo como você ajuda a colocar as conversas e as necessidades das conversas, né, nos lugares mais produtivos dela. Então, as perguntas, as sínteses, as conexões, é tudo muito rico quando a gente conversa contigo. E segundo, eu gostaria de voltar um pouquinho naquela questão lá que você colocou. O cristianismo ocidental, ele tem uma visão muito mais filosófica do que judaica ou do que bíblica, no sentido mais qualificado do termo? Sim, mas eu diria mais um pouco. O nosso cristianismo, e eu vou chamar aqui de a cristandade e suas teologias legitimadas, reconhecidas,
afirmadas pelos impérios, ela tem uma leitura política do sacrifício, ainda mais do que filosófica. Porque isso que chama de filosófico, isso que a gente chama de filosófico, é mais o teológico-político, é mais um pensamento teológico-político sobre o poder, sobre as formas de governar os seres humanos, do que, digamos assim, uma atividade filosófica no sentido grego da expressão, que é uma atividade de contemplação do saber, uma atividade, digamos, de abstração. A teologia ocidental, ela é mais uma filosofia política do que uma filosofia, digamos assim. Ela é mais um discurso teológico político, porque a preocupação desses textos não é responder, digamos assim, a como uma tradição sacrificial se deu na literatura dos judeus. Não. É como é que a gente pode construir uma tradição sacrificial aqui e agora para dar conta da produção sacrificial do aqui e do agora. Como é que a gente vai legitimar a produção sacrificial do aqui e do agora e construindo imagens teológicas, imagens bíblicas, imagens tradicionais para tanto. Então, assim, é muito importante a gente deixar muito claro que os principais teólogos considerados como pensadores do sacrifício no Ocidente, eles não estão preocupados com a tradição hebraica, eles não estão preocupados com o judaísmo. Pelo contrário, o judaísmo, eles estão perseguindo o judaísmo. E aqui, Herbert, tem uma coisa muito importante. O cristianismo que está produzindo o discurso sacrificial hegemônico da nossa época é o cristianismo que está produzindo a morte do outro. Esse outro, primeiro foi o judeu, depois foi o muçulmano, depois essa ancestralidade aqui da morte do judeu e da morte do muçulmano ganha na modernidade um caráter racial, de preconceito racial, de novos movimentos de colonização, baseado nessa ideia de que é lícito sacrificar o outro, a morte do outro. E as imagens teológicas do sacrifício que surgem aí, elas são para responder a essa demanda. Bíblia, judaísmo, hebraísmo, tradição religiosa de Israel, passa a ser considerada uma, digamos assim, determinante quando os estudos em literatura bíblica mostram que a hermenêutica protestante do sacrifício é antissemita. Isso é uma coisa importantíssima. Nós temos biblistas importantes estudando isso atualmente, biblistas importantes, dizendo o seguinte, olha, essa tradição sacrificial do cristianismo, isso aí é antissemita. Então, o cristianismo diz, olha, nós não sacrificamos porque sacrifício é coisa de gente idólatra, sacrifício é coisa de judeu, sacrifício é coisa de muçulmano, sacrifício é coisa de gente de religião de matriz africana, sacrifício é a idolatria do outro. Nós não sacrificamos mais. E para que esses idólatras não transformem a morte de Jesus num evento vão, nós vamos matá-los. Então, no fundo das nossas teorias cristãs ocidentais sobre o sacrifício, mora um problema político imperial que é brutal. Desde aquela nossa conversa última para essa, eu fui ler historiadores do judaísmo, né? Historiadores do judaísmo, filósofos do judaísmo, para pegar esse conflito ali do chamado tempo da igreja primitiva entre o cristianismo e o judaísmo em torno do problema do sacrifício. E é muito claro que, como ferramenta de colonização do outro e de apagamento da diferença religiosa do outro, o cristão, que é imperial, que é uma religião que pretende universalidade, pretende colonização, ele passa a chamar o sacrifício do outro de idolatria, sem compreender muito bem o que está acontecendo. E as imagens produzidas sobre a morte de Jesus, elas têm esse contexto. Então, é uma questão importantíssima que você colocou. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem nomes importantes em desenvolvimento, como é o Caio Pérez, que tem estudado Levítico,
nessa pegada, com nomes clássicos como Jacob Milgrom e outros nomes importantes da tradição dos estudos bíblicos para pensar o judaísmo, e as novas perspectivas em Paulo, que dependem muito de um judaísmo de segundo templo, trazem isso para a leitura de Paulo. E aí, você citou alguém que, digamos assim, mesmo não sendo dos meus preferidos nas novas perspectivas paulinas, foi dos poucos protestantes honestos em admitir o que você disse para a gente, que a gente tem um problema, digamos assim, de hermenêutica antissemita. Ele não usa essa expressão, mas eu estou chamando assim, uma hermenêutica antissemita do sacrifício. Tá bom, aí vem o problema, aí, dito isso, a gente entra em Jesus. Ô Felipe, deixa eu fazer um corte aqui antes de você entrar em Jesus. Faça o corte, irmão. Que é importante quem está nos ouvindo entender que toda a base para o holocausto nazista é teológico. Inclusive, perfeito, a igreja alemã, não toda a igreja, não dá para, assim, eu não vou generalizar, mas a igreja como instituição, ela apoiou o partido de Hitler, porque toda a religião e os protestantes, de certa forma, eles mantêm essa natureza meio higienista da religião, de que a gente tem que purificar o mundo, de que separar quem está certo e quem está errado. Então, quando isso acontece, isso é um grande problema, o cristianismo produziu o maior, que a gente chama, né, simbolicamente de holocausto, o maior produção da Idade Moderna de morte, baseado numa lógica higienista, religiosa. Depois eles viram que deu errado, mas aí já estava muito tarde e não deu tempo de resolver ou de reverter o problema. Mas isso que você está falando, e me toca muito esse ponto de que a gente produziu uma teologia profundamente filosófica, política, mas se esqueceu de toda a tradição de Israel, do Antigo Testamento, não como texto, mas como produção cultural, como imaginário coletivo. Perfeito. O que significa espiritualidade para aquele povo. E aí perfeito, a gente abstraiu o texto bíblico, criou eu vou usar isso de uma outra forma, mas uma metanarrativa sem chão, sem cultura, sem contexto, e a gente aplica esses princípios sem muita base histórica. E aí gera todo tipo de problema. Jesus, Paulo, ele faz um apagamento da sua cultura, ele não é mais judeu, então o Paulo é só um filósofo debatendo filosofia. O apóstolo João, quando está escrevendo o seu evangelho, na verdade é só uma briga filosófica com os gnósticos, e aí vira um discurso puramente filosófico, enquanto o judaísmo tem um caráter filosófico, mas nunca foi uma religião de filosofia grega propriamente dita, entendeu? Bom, mas perfeito, é um adendo. Vai lá. Não, é perfeito, exatamente. Nós esquecemos, né, que Paulo e Jesus são jovens judeus, ainda que heterodoxos, ainda que, digamos assim, exercendo a habilidade rabínica que eles têm de reinterpretar suas tradições, suas formações, mas eles são jovens judeus. Aí, beleza. Mas só um pouquinho, ainda nesse ponto, eu quero indicar o seguinte: existe uma historiadora norte-americana, ela não é norte-americana, ela é de ascendência asiática, mas ela reside nos Estados Unidos, dá aula nos Estados Unidos, chama Geraldine Heng, e ela vai nesses textos clássicos da medievalidade cristã ocidental demonstrar, digamos assim, a gente não vamos chamar de origens, tá? Mas os movimentos precursores do racismo moderno, que é onde a gente poderia enquadrar, por exemplo, Felipe, o Holocausto. Só fala o nome de novo dessa autora, como é que se escreve, para o pessoal procurar aí? Geraldine, é como se fosse escrever Geraldo, bota Geraldine, Heng, H-E-N-G, Heng, Geraldine Heng. As bases medievais do racismo, e ela vai lá estudar Agostinho, perfeito, ela vai lá estudar Anselmo, ela vai estudar os textos da cristandade para demonstrar como esse problema. Agora vamos fazer uma viagem
digamos assim, que tem a ver com todo o nosso episódio até aqui. Como esse problema da alteridade do outro, seja o grande outro, que pode ser o meu Deus ou o Deus do outro, seja o problema do outro aqui, o rosto, né, como diria o Levinas, imediatamente a mim, o fato desse outro ser desconhecido, irredutível, incontrolável, cria em mim uma instabilidade e eu uso a violência para administrar essa contingência aqui, essa diferença. O sacrifício, visto da perspectiva ocidental, é uma grande tecnologia de gestão da diferença, de controle da diferença do outro. Por isso que, em torno do sacrifício, há uma produção de mortes brutal de judeus, no primeiro momento, um antissemitismo brutal do cristianismo imperial. Depois há uma perseguição a muçulmanos, né, ou a povos de tradição islâmica, e, mais recentemente, esse racismo religioso aplicado às religiosidades de matriz africana. Então, a Geraldine Heng, ela e os autores que ela trabalha são ótimos fios para a gente compreender isso. Porque tem uma coisa muito interessante que eu tenho tentado pensar, que é o seguinte, olha, somente no cristianismo ocidental, o sacrifício é uma máquina de colonização do outro. Em outras grandes tradições religiosas, sacrifício é uma violência que pretende administrar condições de vida para uma comunidade, ou seja, não é uma experiência de um eu que mata o outro, é uma experiência de uma comunidade que tenta administrar uma contingência interna e transcendental. Então tem esse e o sacrifício está sempre limitado à sua própria tradição. O sacrificante, ele nunca age sacrificialmente na direção da tradição do outro. O cristianismo foi o primeiro a dizer o seguinte, olha, vocês são idólatras porque vocês sacrificam. E você sabe disso, idolatria e sacrifício no discurso do cristianismo estão coladinhos. A minha mãe de tradição da Assembleia de Deus dizia o seguinte para mim, a sua avó é uma idólatra porque ela tem imagens na casa dela. E porque ela é uma idólatra, ela faz os sacrifícios que ela tem que fazer no interior da religião dela. Se ela não tivesse esses ídolos não iam exigir dela sacrifício. O sacrifício é uma consequência da idolatria, meu filho. E para que essas pessoas não continuem envergonhando o nome de Deus e tornando a morte de Cristo vã, nós vamos fazer cruzada contra elas. Então nós vamos sair da Europa e nós vamos em direção a Jerusalém para, em nome de Cristo, para que o sacrifício de Cristo não seja envergonhado, e esses discursos estão todos presentes na história do cristianismo ocidental, para que o sangue de Cristo não tenha sido derramado em vão, nós vamos matar esses idólatras. Para que o sacrifício de Cristo não tenha sido vão, nós vamos sacrificar o outro. Entende? Assim, é uma inversão na lógica sacrificial. Enquanto a lógica sacrificial no interior do judaísmo de Jesus é um dom de si mesmo em favor da diferença do outro, no cristianismo ocidental, Jesus se torna uma máquina de sacrifício do outro. Jesus é um outro que nós matamos, né? Jesus é o primeiro outro que nós matamos, e por causa desse outro a gente vai matar outros. Isso é um mecanismo imperial, colonial, que é não vou falar genético, mas é sociogenético do nosso cristianismo. E o que essas leituras de Paulo aí, que pessoas como Niterói têm feito, eles têm criado uma porta para a gente, irmão, para a gente se descolonizar desse cristianismo ocidental. A gente tem que se livrar dessas amarras imperiais, dessas amarras coloniais do nosso cristianismo. E uma das formas é valorizando a judaidade ou a judaicidade de Jesus e de Paulo e tentando entender o que Jesus está revelando de diferença dentro desse movimento religioso judaico. Aí eu entro com algumas hipóteses sobre Jesus. Veja bem, nós sabemos que
uma crucificação romana, mesmo que requerida e articulada por lideranças religiosas judaicas, isso não pode ser lido como uma cena sacrificial do ponto de vista do judaísmo. Do ponto de vista do judaísmo, eu não posso chamar a cruz romana de um altar, certo? Parece lógico. Porque eu preciso santificar um lugar do ponto de vista religioso do judeu. Eu preciso santificar um lugar e eu preciso que a santificação do lugar, a santificação do momento, coincida com a santificação do sacrificado. E eu preciso que isso aconteça voluntariamente. Do ponto de vista do judaísmo, não dá para chamar a cruz romana de sacrifício. Dá para chamar a cruz romana de uma ignomínia. Dá para chamar a cruz romana de uma maldição. É uma maldição. Isso que vocês estão fazendo é uma profanação, inclusive do sacrifício. Porque líderes religiosos corruptos, sem legitimidade, digamos, sacerdotal, espiritual, sobre uma comunidade religiosa, sem legitimidade, matam Deus em nome da preservação da ordem deles na cruz romana. Bom, isso de uma perspectiva religiosa, judaica, isso não é um sacrifício. A gente pode ler assim. Ou a gente pode ler o seguinte: tem dois sacrifícios ali em questão, em conflito. O sacrifício, conforme ele é compreendido por Jesus de Nazaré, e o sacrifício conforme ele é compreendido pela aristocracia religiosa da época dele. A aristocracia religiosa da época de Jesus entende o sacrifício como matar a diferença para preservar a ordem, é o que está explícito no Evangelho de João. Nós vamos matar esse jovem antes que o modo de vida dele destrua a nossa nação, a nossa ideologia de nação, o nosso modelo de templo, o nosso modelo de religião, que é um modelo corrupto, porque associado ao imperialismo romano, ou a gente mata esse jovem, ou ele vai destruir. Então, para que a nossa comunidade não seja destruída, a gente vai destruir. Então, tem essa compreensão de sacrifício, de um lado, que é uma compreensão econômica do sacrifício. É a do sacrifício. É uma compreensão que necessita do extermínio da diferença para o estabelecimento da unidade, do mesmo, de uma totalidade, uma espécie de protofascismo, né, para a gente brincar com as analogias anacrônicas. Então você tem, por um lado, essa visão, e você tem, por outro lado, a seguinte visão: não, eles não me matam, não. Eu ofereço a mim mesmo. Não é que eu estou participando de algo que eles estão produzindo contra mim. Não é que eu estou aceitando a lógica que eles estão criando contra mim. Eu me torno oferenda de mim mesmo para perdoar vocês. Em outras palavras, para mostrar que o meu Pai, Javé, é capaz de perdoar pecados ao extremo dessa experiência. Jesus, qual é o extremo da experiência do pecado na sua sociedade? É a cruz romana. Você está me dizendo que o seu pai é capaz de perdoar a cruz romana? É. O meu pai é capaz de perdoar a cruz romana, então eu entrego a mim mesmo como prova disso. Eu entrego, isso aqui é o sacrifício como morte do outro, substituído ou contraposto pelo sacrifício como dom de si. Para lembrar de Levítico, Jesus é uma oferenda de si mesmo. Ele não é sacrificado pelo sacerdote porque ele não reconhece a legitimidade do sacerdote. E porque Roma não pode ser sacerdote da experiência, digamos assim, sacerdotal de Jesus. O imperador não pode ser sacerdote da experiência espiritual de Jesus. Quem é sacerdote da experiência espiritual de Jesus? Ele mesmo. Ele diz: eu vou entregar a minha vida. Eu vou me tornar sacerdote de mim. Jesus é o primeiro cristão nesse sentido, né? Porque ele diz que a gente pode se tornar sacerdote de nós mesmos e a gente pode se tornar sacerdote uns dos outros.
Ele está negando um modelo político de sacrifício, negando uma autoridade teológica política que vai usar o sacrifício dele para recuperar uma certa ordem religiosa, e está dizendo, eu não reconheço isso, eu mesmo entrego a minha vida. O Bataille vai dizer uma coisa muito interessante sobre Jesus. Ele vai dizer assim, Jesus ama e reconhece tanta potência na vida dele, que ele diz assim, eu não vou participar da morte que o outro me impõe. Eu, na minha dignidade, na minha santidade, me entrego à morte. A pergunta que um cristão faz a isso, um cristão moderno faz a isso é, para quê? Aí entra a teologia cristã, ocidental, e diz, para perdoar pecados, como você perguntou para a gente há alguns minutos atrás. Mas esse para perdoar pecados, que está presente na literatura do Novo Testamento, como você disse, a gente precisa ler com calma ele. O que perdoa pecados? Para qualquer tradição, o sangue derramado. Para qualquer tradição religiosa, o que perdoa pecados é o sangue derramado, é a violência purificadora, perdoa pecados. O que perdoa pecados em Jesus? A vida de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Ou seja, quem perdoa pecados não é o sangue derramado de Jesus, é o próprio Jesus que, ao ter o seu sangue derramado, diz, Pai, perdoa-lhes. Então eu diria que esse é o terceiro modo de ler, que eu tenho tentado pensar assim ultimamente. Para mim, Herbert, só tem uma razão, conciliando tudo isso que a gente conversou até aqui, para Jesus ter doado a própria vida à cruz romana, que é, ele precisava encarar de frente a maior violência teológico-política do seu tempo para provar que Deus é capaz de perdoar até a maior violência política teológica do seu tempo. E não é que Deus perdoou porque Jesus verteu sangue. Deus perdoou na palavra de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Porque a gente tem a seguinte ideia de que para Deus perdoar, Jesus precisa verter. O que Jesus está dizendo não é isso. O que Jesus está dizendo desde o Pai Nosso é que Deus é capaz de perdoar sem que tenha que verter nada. Jesus está dizendo isso, olha, você chama a Deus e pede perdão a Deus. Você pode fazer esse culto, você pode ser sacerdote de si mesmo e dizer, perdão, Pai, e Deus perdoa vocês. Então, seria contraditório Jesus dizer que Deus perdoa e Deus não perdoar a menos que ele morra. Aí Jesus diz assim, mas o que Deus perdoa? A questão é essa. Ou, melhor dizendo, para usar uma tradição hebraica, né? Qual é a quantidade do perdão de Deus? É 7 vezes 7? Ou é 70 vezes 7? Alguém poderia dizer assim, Herbert, Jesus, eu entendo você perdoando pessoas aí pelas ruas da Palestina, aleatoriamente, é porque elas não te colocaram na cruz ainda, né? Quero ver o dia que elas te colocarem na cruz. Quero ver o dia que elas te entregarem a maior maldição, ao maior terror, ao maior terrorismo, ao maior fascismo do seu tempo, se você vai ser capaz de reproduzir 70 vezes 7. Se você vai ser capaz de honrar a sua palavra de que Deus perdoa 70 vezes 7. Então, a cruz é do tamanho do 70 vezes 7. A quantidade, o volume de violência da cruz só é ultrapassado pelo volume de perdão do 70 vezes 7. Então, ao contrário de René Girard, para mim o René Girard erra aí. Ao contrário de René Girard, Jesus tinha que morrer na cruz, sim. Porque a cruz é o quantum, a cruz é a quantidade de violência, é a condensação da maior violência, a exemplificação da maior violência do seu tempo. Então ele tem que atravessar essa violência para destruir essa violência. Aí entra o meu quarto ponto. Do que é que Jesus está nos perdoando quando ele diz perdão?
Jesus está nos perdoando de sacrificá-lo. Jesus está nos perdoando da violência sacrificial, que é o modo de violência ancestral, mais ancestral da história da humanidade. Essa coisa que vem desde Caim e Abel, essa coisa de matar o outro, essa coisa de matar o outro para agradar a Deus. Esse é o pecado que tem que ser perdoado. O pecado da idolatria, o pecado de ver o outro como algo matável em nome de um culto ideológico, em nome de um culto imaginário. Jesus está nos perdoando disso. E para nos perdoar disso, ele tinha que passar por dentro disso, para dizer-se capaz de perdoar isso. Por último, a morte de Jesus é perdoadora também nesse sentido, porque o que dizem os Atos dos Apóstolos é o seguinte: vocês sacrificaram, vocês assassinaram. É assim que eles dizem no Novo Testamento. Não é sacrifício. Sacrifício é o que Jesus fez, e não o que vocês fizeram. Sacrifício é Jesus entregar a própria vida, e não vocês matarem a vida dele. Vocês são assassinos. Mas esse jovem que vocês assassinaram, o próprio Deus o fez Senhor e Cristo. Deus ressuscitou ele dentre os mortos e fez dele Senhor e Cristo. Agora, precisamos dar um passo atrás para entender o que significa isso. Da perspectiva religiosa da geração de Jesus, se eu mato a vítima, se eu mato o sacrifício, se eu assassino o sacrifício, e eu restabeleço a paz na minha comunidade, é porque a justiça estava do meu lado. Ele estava trazendo desordem, eu mato ele, Deus devolve a paz, devolve a ordem à minha comunidade. Logo, a justiça de Deus está comigo. A ressurreição de Jesus é um anúncio. A justiça de Deus não estava com aqueles que o mataram, não estava com aqueles que o sacrificaram. A justiça de Deus estava com Jesus, e porque a justiça de Deus estava com Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos como uma insurreição contra o modelo sacrificial. Então, vocês mataram Jesus achando estar oferecendo um culto a Deus. Só que Deus não recebeu esse culto. E a prova de que Deus não recebeu esse culto é que Jesus está vivo. E ele é o Senhor e ele é o Messias. Vocês mataram o justo de Deus. A expressão de Atos é o justo de Deus. Então, ele era o justo. Porque o sacrifício também é uma disputa sobre a justiça. Por isso, a ideia da justificação no Novo Testamento. Como é que nós justificamos a nossa comunidade? Nós justificamos a nossa comunidade por meio de uma lei que elimina a diferença para preservar o todo? Não. Nós justificamos a nossa comunidade na fé daquele que entrega a si mesmo pelo outro e faz comunidade não por meio da violência, mas por meio da capacidade de perdoar. Porque a pergunta do Novo Testamento é sempre essa: como é que o Messias faz comunidade? O Messias faz comunidade na justiça que se manifesta pela doação de si e que faz laço, né, como diz a psicanálise, faz laço social por meio do perdão e não por meio da morte da diferença. Então, essa é a quinta ideia, a ressurreição de Jesus como uma insurreição contra a lógica sacrificial. Isso. Desculpa falar um monte aí, irmão. Não, tá ótimo, a nossa conversa aqui tá muito legal. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essas coisas todas. Inclusive, eu recomendaria um livro, estou tentando achar ele aqui, chamado Justificação, do N.T. Wright. Esse livro aqui, lembrei. Eu sempre falo sobre ele quando eu falo sobre esse assunto. Esse livretinho aqui, ó, que não é muito conhecido, não é um dos livros mais falados do N.T. Wright. Ele é de uma editora Sal Cultural, não é muito famoso. Uhum. Mas aqui a gente vê o N.T. Wright como um exegeta raiz, assim, porque nos livros dele ele está muito mais na pegada de historiador, muito mais na pegada pastoral, trazendo aplicações muito simples, práticas, cheias de ilustração. Aqui a gente vê exegetos do N.T. Wright. E uma das coisas que é o ponto de discordância, inclusive esse livro é uma
crítica, um posicionamento crítico à visão do John Piper sobre justificação, que é a visão clássica da Uhum. Reforma. Ele diz o seguinte: a primeira pessoa que a Bíblia diz e a primeira vez que a Bíblia diz que alguém foi justificado foi Abraão. A gente tem pessoas que a Bíblia chama de justos, Noé, justos. Uhum. Mas alguém que foi justificado, essa expressão, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, foi a primeira vez que apareceu na Isso. Bíblia, é Uhum. Abraão. E ele vai dizer, um pouco, muito nesse caminho do que você está dizendo aí, que a Israel formou a sua identidade com base na circuncisão e na lei, né? Então era isso, o instrumento que Isso. organizava a nação de Israel, a guarda da lei, então você guardar e cumprir a lei, e você ter sido circuncidado no caso dos homens, né? No caso dos meninos. O que ele vai dizer que muda com os cristãos é que Cristo possibilita com que pessoas que não são circuncidadas e não guardam a lei de fazerem parte da mesma Perfeito. aliança de Israel. Por meio do quê? Por Perfeito. meio da pessoa de Jesus. Então ele mantém a lógica do sacrifício, muito baseado naquela ideia de Hebreus, do novo e vivo caminho, que não é mais Isso. nem a circuncisão, nem você nascer judeu, não tem nada a ver com essas questões étnicas, mas por meio da fé. E aí ele Uhum. trata a fé no conceito mais rudimentar do Antigo Testamento, que é imunar, que é a ideia de confiança, você confiar. Então ele diz o seguinte: a nova comunidade ao redor de Jesus é uma comunidade que faz parte do povo da aliança, do povo de Deus, por meio dessa confiança na pessoa de Jesus. Uhum. E Uhum. ele diz que esse é o grande choque com os judeus do primeiro século, porque muita gente acha que os judeus negavam a Jesus. Nem todos. Muitos Nem todos. criam em Jesus. Só que ele diz que o grande problema dos que criam em Jesus é que eles continuavam crendo que para você se tornar parte da família de Deus, você tinha que cumprir alguns pré-requisitos do judaísmo que Jesus acabou com esses pré-requisitos para que os gentios pudessem fazer parte da aliança. Perfeito. Então, Gálatas. exatamente, na lógica dele, a, a morte de Jesus é uma morte que aproxima, na linguagem de Paulo, né, os que estavam longe, aproximam os gentios para dentro da aliança, e isso gera uma grande confusão. Por quê? Porque os gentios vão trazer não só a sua fé, mas a sua maneira de ver o mundo. E aí, na linguagem do N.T. Wright, Paulo, ele possibilita uma comunidade de judeus e gentios que são incompatíveis. Se a gente suspender Jesus, vira incompatível. Mas é por causa da pessoa de Jesus que o Uhum. judeu continua sendo judeu crendo e o gentil continua sendo gentil crendo. E aí é o que Paulo vai dizer. Perfeito. Um Uhum. acredita que pode comer de tudo, que é o gentio, que Paulo chama de forte na fé. E o outro acredita que não pode comer de nada, pode comer nada, que é o judeu que Paulo vai dizer, ele é fraco na fé, a consciência dele não permite ele ter liberdade. E aí o N.T. Wright, eu acho que de maneira magistral, ele diz o seguinte, que a justificação nada mais é do que uma mudança de status daquele que estava longe, que agora está perto. Então, o que Jesus Perfeito. faz, e aí é uma crítica, eu acho, pesada do N.T. Wright a Lutero e a toda a tradição, na teologia reformada luterana, Jesus veste o pecador com a sua justiça. Uhum. Lógica do tribunal. O N.T. Wright diz, não tem essa lógica do tribunal. A lógica do tribunal é do tribunal hebraísta. Isso é, Jesus Cristo pode fazer parte. Jesus Cristo não. O pecador, o gentio, aquele que não tem aliança, não tem lei, não tem nada, ele pode fazer parte da comunidade por causa de mim. Eu garanto o acesso dele à comunidade, e mais do que isso, eu Perfeito. garanto que ele seja a família legítima de Deus, e quem está bancando isso sou eu. Não é Moisés, não é a lei, não é ninguém. E aí, o que, que me chamou a atenção nisso, Felipe, quando eu entendi essa lógica do N.T. Wright? Foi o seguinte: se no primeiro século os judeus expulsaram os gentios da comunidade, no quarto século em diante, os gentios botaram os judeus para fora da comunidade, de modo que a gente não consegue mais ter comunidade
com aquela diversidade do primeiro século, porque a gente só permite europeus, Pronto. brancos e por aí vai. Então, o cristianismo manteve a lógica de exclusão durante a sua história, não aceitando que alguém que crê em Jesus por meio da fé, isso é suficiente. E aí a gente está sempre colocando novas imposições. No primeiro século, a circuncisão e a guarda da lei. No quarto século, uma série de outras coisas. No século XVI, uma série de outras coisas. E aí a gente, bom, vive na nossa cultura brasileira hoje, que isso é reproduzido. Então a fé é, de certa forma, insuficiente para a gente, porque a gente está sempre colocando novos pré-requisitos para você ser justificado. Ou tratando a justificação como uma coisa meio filosófica, meio mística, assim, mística no sentido mágico, sabe, da coisa, mas não entendendo que a justificação é isso, é uma mudança de status em relação à aliança. E, bom, falei pra caramba, mas era isso. Lindo, cara. Mas é lindo. É isso, eu concordo. Nunca li esse texto. Acabei de escrever um texto de Gálatas com o Kenner para discutir isso e na sua excelente explanação fica muito claro isso, né? O problema central que nós estamos conversando aqui, na verdade, desde o começo, é o mesmo, é o problema da comunidade. Como é que eu participo da comunidade e que comunidade é tornada justa em Jesus de Nazaré? E por isso que, por exemplo, nesse estudo que eu fiz recente de Levítico e agora de Hebreus, com a galera lá do Ibabicidade, eu li Levítico e falei, agora vamos ler Hebreus e vamos ver que Levítico aparece em Hebreus. O tema é a comunidade do Messias, porque é isso que importa. No Novo Testamento a discussão é essa. Quem é, ou a gente poderia colocar de outra forma, né? O problema da comunidade que pressupõe o problema da participação, que você usou essa expressão também. E isso então, é uma coisa, Felipe, assim, impressionante, porque a nossa visão protestante, ela é extremamente individualista. Hoje, a gente não tem noção de comunidade, porque no primeiro século, ser cristão é estar associado a uma comunidade, aqueles que creram em Jesus. Então, por isso que o problema de Paulo com Pedro, na carta de Gálatas, é que Pedro dissimulava e ele excluía as pessoas da comunhão da igreja pela sua dissimulação. Quando chega os de Tiago, só judeu pode. E aí quando chega, ou quando o restante está lá, não, agora todo mundo pode. Esse problema de quem você exclui e quem você acrescenta é o problema da justificação. Porque eu estou mudando a posição de pessoas em relação à comunidade à medida que eu mudo o critério. Só que se o critério for outro, que não seja unicamente a fé, a confiança, eu sempre vou ter motivos para excluir alguém da comunidade por diversos motivos, por qualquer coisa que eu acrescente à fé. Quando a fé é o único motivo... Perfeitamente. A única pessoa que pode afastar alguém da comunidade é ela, de fato, não crer em Jesus. E aí não tem o que fazer. Perfeitamente. Mas quando eu excluo por outros motivos, eu estou indo na direção contrária ao evangelho, à justificação, a tudo que Jesus fala. Exato. Quando você diz para o judeu, você não participa porque você não circuncida, aliás, quando o judeu diz, né, quando o judeu messiânico diz, você não participa porque você não circuncida, ele está discutindo comunidade, está discutindo sacrifício como uma espécie de passagem entre o fora e o dentro da comunidade, como um critério, porque, lembra, a circuncisão é um protótipo do sacrifício. A circuncisão é o primeiro corte que o sacrifício faz no corpo de um judeu. E aí ele vai dizer, olha, não, ou você faz o corte no seu corpo, ou seja, ou você aceita o limite que a lei impõe ao seu corpo, ou você não é do Messias. O Messias diz, não, participa na minha comunidade quem entrega a si mesmo como eu fiz por vocês na cruz. Eu me entreguei para fazer comunidade.
Eu não segreguei para fazer comunidade. Eu não excluí para fazer comunidade. Eu não exigi um corte no corpo do outro. Eu fiz um corte no meu próprio corpo. Eu entreguei o meu próprio corpo. Então, a questão da comunidade é uma questão de participação em Jesus e não de perfeição ou performance jurídica. Porque o que o cara está exigindo em Gálatas é que o outro se submeta à mesma performance jurídica que ele submeteu. Ou seja, ele está reivindicando um corte no corpo do outro. E Jesus está dizendo, não é assim que faz comunidade. Se faz comunidade entregando o seu próprio corpo para ser transpassado, meu irmão. A comunidade, a participação é uma entrega, e a comunidade não acontece por assassínio, por violência para fora. A comunidade acontece por entrega de si, por capacidade de perdão. O outro olha para Jesus e descobre assim, Deus é possível para mim também. A participação em Deus é possível para mim também, desde que eu me ofereça à semelhança de Jesus. Não é desde que eu me conforme, desde que eu performe tal como determinada lei reivindica. Agora, olha que coisa interessante, né? Que é digamos, a solução genial do pastor e do mestre Paulo. Gente, vocês querem sacrificar, vocês querem circuncisão? Façam. Mas façam para dentro. E chamem a circuncisão de vocês de uma prática comunitária de vocês. Não digam que isso é um critério universal para a experiência messiânica. Porque olha como é que essa lógica te impede de colonizar o outro. Olha como é que essa lógica te impede de progredir contra o outro. Você toma consciência de que a sua cultura é legal, ela é sua, ela é boa, ela é possível, ela não está demonizada, ela só não é eterna. Não pode cair nessa arrogância de que a sua cultura religiosa é a cultura religiosa do mundo inteiro. Porque o Messias não faz comunidade a partir da marca de singularidade de uma comunidade religiosa. Ele faz comunidade na fé. E a única coisa que o Messias universaliza é o amor. O dos Anjos, a gente não pode universalizar nem na mesma rua. Uma igreja exatamente. Tem uma confissão, uma prática, e a do lado é completamente outra. Quanto mais para o mundo inteiro, entende? Total. Então, eu acho que nesse ponto que você tocou, que não diz a respeito do cerne da mensagem cristã, que é a fé em Jesus Cristo, que são aquelas práticas que a gente, por uma série de outras questões, considera boas, legítimas, e tudo bem, você pode fazer, mas trate isso como uma experiência pessoal, como uma experiência de um grupo, e não como um critério para ser salvo ou para estar em Deus, né? Por isso a pergunta, né? Em que você confia? Em Hebreus tem essa expressão, aparece muito. Ele fala algo sobre a comunidade, ele diz, isto é, se nós confiamos em Jesus. Vocês vão isso, aquilo outro, Deus vai habitar em vocês. Isto é, se nós confiamos em Jesus. E aí tem uma outra coisa muito interessante, né, sobre essa questão da confiança, que é aquela velha discussão do apóstolo Paulo. Vocês confiam na lei, na performatividade da lei, ou vocês confiam na graça? Ou vocês confiam na capacidade de criar comunidade, imitando a capacidade perdoadora de Jesus, e com isso fazendo um corpo? O que une vocês? O que mantém vocês coesos? A regra? Ou a capacidade de doação para o outro? Ou a capacidade de ser como Jesus, né? De ser semelhante a Jesus. Então, assim, acho que a gente chegou num ponto que ajuda, ou que deixa cada vez mais claro, para mim fica cada vez mais claro, o quanto que a gente precisa desse Jesus situado. Teve uma hora que você falou uma coisa que eu anotei que foi muito boa. Desse Jesus que tem um local, esse Jesus é um Jesus local.
desse Jesus que tem um corpo, que tem um limite. A gente precisa desse Jesus que está ali, naquele lugar, naquele corpo, naquele limite, naquela comunidade, para recuperar a experiência da fé, como você disse. Porque a fé é aquilo que me liga ao mesmo tempo à minha comunidade e me liga ao mesmo tempo a qualquer diferença que seja, sem a necessidade de exterminá-la, sem a necessidade de aliená-la, sem a necessidade de exigir que ela se transforme em como eu. Aí que está a grande engenharia do sacrifício, é essa inversão. É você parar de pensar o sacrifício como uma propriedade interna e potente para a construção da sua comunidade, porque a circuncisão era uma experiência potente para construir uma comunidade, mas ela tinha limite. Era uma experiência de gênero, era uma experiência, vamos ficar com esse limite do gênero por enquanto. Era uma experiência de gênero, somente um tipo de corpo poderia fazer aquela experiência, ou seja, mas era uma experiência potente, mas tem um limite. E aí no limite opera o amor, no limite opera a fé. Por isso que a gente não pode sair por aí circuncidando o outro, né? E nem pode dizer para o outro que não pode circuncidar que ele não tem legitimidade na comunidade do Messias. Ele pode não ter legitimidade na comunidade dos circuncisos, mas ele tem legitimidade na comunidade do Messias. E então eu acho muito interessante essa coisa do local, do limite, do corpo e do entre, né? Para mim, o Novo Testamento tem se apresentado cada vez mais nas palavras do Derrida, né? O Derrida diz isso, o J.K. Smith também diz isso nos seus textos. É uma filosofia do entre. O Novo Testamento se apresenta como uma literatura, uma filosofia, um pensamento, uma ética, se a gente quiser ser mais judaico ainda, né? Uma ética do entre. É aquilo que acontece entre nós. Ou entre nós opera a lei, a confiança na lei, a confiança de que a lei será capaz de nos manter comuns, em comunidade, ou entre nós opera o amor. A fé, a esperança, o amor, acima de tudo o amor, que é a confiança naquilo que Jesus exemplificou, naquilo que Jesus fez primeiro. Porque Jesus foi o primeiro a dizer, olha, eu quero fazer uma comunidade, hein, pessoal? Em que, Jesus? Baseado em quê? Justificado em quê? Na autoridade de quê? Não, na autoridade da minha própria entrega. Por isso que Jesus é uma oferenda de si mesmo. Ele não é sacrificado por ninguém, nem por Deus. Porque é o desejo dele de fazer uma comunidade numa outra ética, numa outra lógica, numa outra estética, inclusive, que faz com que ele entregue a si mesmo e diz, olha, todo mundo que entregar o seu corpo um pouco pelo outro e não apenas matar o outro para manter a vida do seu corpo, será corpo comigo. Eu vou habitar nessa pessoa. Em Hebreus, esse é muito lindo, né? Jesus é sacerdote. Isso que eu acho interessante também em Hebreus. Em Hebreus, Jesus é sacerdote, não é oferta. Jesus é o que se entrega. Ele é o sacerdote que entrega a si mesmo. E ele se entrega vivo, né? Tudo que ele tem para fazer é enquanto ele se entrega vivo. E aí ele diz, eu entrego a mim mesmo para viver em vocês. Aí como, Jesus? Se vocês confiarem em mim, se vocês confiarem que o que eu fiz tem efeito, se vocês confiarem que o que eu fiz tem consequência, se vocês confiarem que o que eu fiz é capaz de justificar, ou seja, de tornar uma comunidade possível e justificada. Justificada no sentido aquela que justifica a sua existência. Uma comunidade que justifica a sua existência em quê? Na fé em Jesus. E todo mundo que tentou demover os apóstolos dessa ideia, eles tretaram. Não é possível. Não é, principalmente Paulo, não é. Ô Pedro, você não está requerendo isso. Não é possível que você esteja requerendo isso. Você não entendeu o que Jesus fez? O que você quer? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Será que você não entendeu o que Jesus fez? Então, eu acho que esse ponto que a gente chegou é interessantíssimo. E aí, sobre isso, né, pensando na ideia do sacrifício, eu diria o seguinte, o sacrifício a partir de Jesus, né, a partir da experiência de Jesus, ele só é legítimo quando ele se constitui um limite que a gente impõe a gente mesmo. Eu imponho um limite a mim mesmo.
A partir do momento que esse limite é imposto ao outro, especialmente a diferença do outro, esse sacrifício entrou naquela chave lá, idolátrica, dos sacerdotes, a chave idolátrica que os profetas criticaram. Só existe sacrifício como dom de si, como entrega de si mesmo, e nunca como morte do outro. E aí eu acho que a gente poderia sair por aí discutindo essa perspectiva de Jesus com as teorias do sacrifício, porque seria muito produtivo. Eu acho que essa chave do outro, essa chave da comunidade, ajuda muito a gente a pensar os problemas contemporâneos. E eu te agradeço por ter chegado nesse ponto, nesse lugar, foi incrível, incrível mesmo. Felipe, cara, foi sensacional nossa conversa. Eu acho que, sem brincadeira, essa conversa aqui poderia ser utilizada, virar texto, virar estudo, virar uma série de coisas que nos ajudam a ler o texto bíblico. Eu acho que toda essa reflexão, toda essa lógica do sacrifício, toda essa lógica de quem é Jesus, toda essa lógica da explicação teológica da sua morte, o desdobramento disso nas comunidades do primeiro século. Eu acho que todo mundo que vai ouvir a gente e está ouvindo a gente aqui deve entender, fazendo uma síntese assim, da progressão que o Felipe fez do sacrifício. Primeiro, Deus vai caminhando na história, na ideia de pai-ideia, né, que o Novo Testamento apresenta, na ideia de caminhar junto, ensinando a criança a amadurecer. É como se o próprio Yahvé entrasse na história do povo de Israel. E quando eu digo do povo de Israel, no sentido de estabelecer relação com aquele povo e ensinar aquele povo a se desenvolver na compreensão de quem é o próprio Deus. E aí, primeiro, o sacrifício humano sendo substituído pelo sacrifício de animais, dos animais para os sacrifícios das ofertas do produto da terra, e depois Deus dizendo, acabou o sacrifício, agora eu quero misericórdia. Misericórdia. O que é super interessante, porque o hebraico, a palavra misericórdia, o professor Técio Siqueira, com quem eu estudei, ele estudou com gente muito boa, ele dizia para a gente que misericórdia vem de uma palavra muito rudimentar do hebraico, que é ram, que não é nem uma palavra, é um som, que traz a ideia de ventre. Misericórdia é quem tem ventre, quem tem entranhas. Por isso que misericórdia às vezes pode ser traduzido por estômago, entranhas, coisa do tipo. E ele disse que misericordioso, fazendo uma analogia com o Antigo Testamento, é como se Deus tivesse um ventre e carregasse Israel no seu ventre, dando a ele a possibilidade de vida, cuidado, proteção, para ele amadurecer. Então, misericordioso é quem suporta, de certa forma, a fragilidade humana, dando a possibilidade que ela cresça e amadureça e encontre novas potencialidades de vida, né? Então, acho que a ideia da misericórdia é muito forte na Bíblia. E, bom, chegamos a Jesus depois, falamos do sacrifício de Jesus, o Zanjo apresentou 5 hipóteses aí, que vale a pena pensar, refletir sobre cada uma delas, e o desdobramento disso na comunidade. Mas é isso. Total. Se você quiser falar mais alguma coisa... Demais. Essa ideia do ventre me lembrou um ritual sacrificial de Hebreus, de Levítico, que era muito curioso, né, que o animal tinha que ser aberto, mas a faca não podia tocar a película que envolvia o ventre. O ventre mais profundo, ele não poderia ser violado pela faca. É muito curioso que os kosher, né, os churrasqueiros que faziam o ritual sacrificial, eles sabiam manejar o animal de modo a não ferir essa nuclearidade aí da experiência do culto. Isso, nessa conversa nossa aqui, me gerou a seguinte imagem. É possível que a gente, contra nós mesmos, ou
estabelecendo limite ao nosso próprio corpo, sacrifique algumas dimensões em nós, por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela vida e saúde da nossa comunidade. É possível, desde que a faca não destrua o ventre. E o ventre é a misericórdia. Desde que a faca não destrua o ventre. Não pode passar o cutelo no ventre. O ventre tem que ficar intacto, porque ali mora a vida. E aí essa ideia da misericórdia, a vida mora na misericórdia. Então, é isso. E eu agradeço muito, irmão. Agradeço muito por esse tempo, pela sua generosidade de sempre. A outra conversa sua comigo me abençoou demais. Eu fui atrás de um monte de coisa depois que a gente conversou. E hoje, novamente, agradeço por esse espaço. Os amigos e amigas aí que se inscreveram ou vão se inscrever ainda aqui agora embaixo aqui e acompanhar o Herbert e todo o ministério, todo o trabalho, toda a produção dele. Sigam e acompanhem e obrigado por esse tempo, irmão. Cara, eu que agradeço. Gente, eu vou terminar por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram até agora. Que Deus os abençoe. Toda quinta, às 20 horas, sai vídeo novo aqui no canal, tá bom? Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.